Muito bem, estamos de volta. A gente estava conversando ali nos últimos vídeos sobre variáveis discretas, a gente chegou a ver variáveis 1D e tratou alguns modelos mais clássicos, né? Depois a gente até trabalhou com variáveis conjuntas, né? 2D, digamos assim, no caso discreto. Agora a gente vai levar tudo para conversa no lado contínuo, variáveis aleatórias contínuas. Se você tem dúvida no que é uma variável aleatória contínua, o que é uma função densidade de probabilidade, a famosa FDP, dá uma voltada nos vídeos anteriores que tem tanto o conceito quanto o exercício resolvido disso. Vamos falar um pouco das propriedades que a gente enunciou para variáveis discretas para o caso de variáveis contínuas. Bom, a gente tem uma variável aleatória e a gente define para uma variável aleatória, que é uma função, né? A gente define o valor esperado para ela, o valor esperado dessa função, e também a variância. A gente já fez isso para o caso discreto, com algumas fórmulas um pouco estranhas no começo, mas que depois a gente viu que tem muita aplicação, principalmente nos modelos práticos, né, nos modelos mais clássicos. Então, como que fica uma variável, uma média de uma variável contínua, né? Lá no caso discreto, a gente fazia o seguinte, a gente pegava cada valor da variável, xi, e multiplicava pela probabilidade de ocorrência daquele valor, porque eram todos discretos, né? Então, a gente tinha uma grande tabela, vou até fazer aqui de maneira mais grosseira, a gente tinha uma tabela que associava para cada valor de xi uma probabilidade de ocorrência. Então, a gente poderia ter algo desse tipo, e justamente a média dessa variável era pegar cada valor e multiplicar pela probabilidade de ocorrência. A gente chegou a fazer isso, inclusive, para variáveis conjuntas, meio que estendendo esse conceito para o caso 2D. Então, se toda função fosse um valor só, se ela assumisse um valor só, qual valor seria, né? Mais ou menos essa é a ideia da média. Agora, a gente não tem mais uma probabilidade para cada ponto. A gente tem uma função. Vamos relembrar aqui que a função densidade de probabilidade era justamente o que define a nossa variável contínua, né? A gente tem uma função, vou colocar aqui fzinho de x, e essa função, quando integrada num certo intervalo, me retorna a probabilidade de ocorrência. Então, se eu quiser saber a chance de x ocorrer no intervalo a, b, tudo que eu tenho que fazer é integrar a função densidade de probabilidade nesse intervalo. Tudo bem? Então, do mesmo jeito que agora a probabilidade para a gente é uma integral, o que vai acontecer é que o valor médio esperado dessa função, ele vai ser a integral num determinado intervalo, só que aí, para o caso genérico, a gente põe para todos os valores possíveis, de x, que é o valor da variável, vezes a função densidade de probabilidade. É uma extensão do conceito que a gente tinha visto no caso discreto. No caso discreto, a gente pegava x e multiplicava pela probabilidade de ocorrência. Agora, a gente vai pegar o mesmo x, que está num intervalo contínuo, e a multiplicação pela probabilidade se dá dentro dessa integral da função densidade de probabilidade. Então, tudo bem. Essa, a princípio, para uma variável qualquer, contínua, aleatória, né? Esse é o valor esperado. A variância, né? A gente pode estender aquele conceito que a gente viu. A gente tinha uma certa definição para variância mais clássica, vocês podem ver no vídeo de variância de variáveis discretas, mas que a gente resumiu para um caso explicado da seguinte forma, para facilitar, né, o entendimento. A gente reduziu em o valor esperado para x², que é uma função de x, menos o valor esperado para x, isto ao quadrado. Então, como que vai ficar isso, né? A gente pode colocar aqui o valor esperado de x ao quadrado é o valor esperado de uma função de x. Como aqui entra x ao quadrado, eu vou colocar x ao quadrado aqui e vou multiplicar isso pela função densidade de probabilidade de x. Menos o resultado de uma integral ao quadrado, então um número ao quadrado, que é justamente a integral que a gente já tinha visto ali, né? De menos infinito a mais infinito, de f de x dx. Muito bem. Essas são as definições mais rigorosas do ponto de vista matemático sobre média e variância de variáveis aleatórias contínuas.
Estou passando isso aqui porque é importante vocês saberem caso vocês sejam cobrados com uma variável qualquer e eles te deem essa função densidade e te peçam esse tipo de propriedades. É importante falar aqui que todas as propriedades da média e da variância, elas ainda são verificadas por caso contínuo, as mesmas que a gente viu no caso discreto. Eu vou colocar aqui em verde, por exemplo, a propriedade da média, né? A propriedade de somar um valor a x e multiplicar x por uma constante, por exemplo, a gente pode fazer a vezes x mais b. Como é que fica isso em termos de propriedade da média, né? Fica a constante que multiplica o x, multiplicando o valor esperado, mais a constante somada. E para variância, a gente tem um caso análogo, mas que eu fiz bastante questão de ressaltar lá nos vídeos anteriores, de que somar uma constante não altera a dispersão dos dados, e, portanto, multiplicar x por uma constante a e somar com uma constante b, retorna a constante a ao quadrado vezes a variância de x. Essa soma aqui, da variável b, não interfere no resultado final, né, na nossa propriedade. Muito bem. Por enquanto, é isso que a gente vai ver sobre propriedades de média e variância, mas é importante vocês saberem o conceito. A gente vai partir agora para uma série de vídeos que abordam diretamente os modelos contínuos e a gente já vai dar para vocês, né, a gente já vai definir quais são as médias e as variâncias de cada um desses modelos, mas é importante saber que saíram daqui, e se te derem uma função não tão clássica, né, de probabilidade, você consegue também descobrir esses parâmetros, tá legal?